Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Pode Sorrir com Elas. Eu sou a doutora Carla e essa é a doutora Gabriela e nós vamos ser as apresentadoras desse podcast. Hoje é um dia muito especial pra gente, tudo muito novo, mas a gente está muito feliz de ter como nossas convidadas a doutora Ana, que é fonoaudióloga, a Camila, que a gente está conhecendo, mas já é paciente da doutora Carla e veio aqui para ajudar a gente nesse bate-papo sobre fonoaudiologia, estética do sorriso. Então, E o que a gente quer fazer é conscientizar as pessoas de uma interação entre a odontologia e outras disciplinas. E hoje, no caso, seria a fonoaudiologia, que é muito importante para que a gente obtenha um resultado muito melhor, né, do tratamento. sim. Então, Ana, fala pra gente um pouquinho o que é a fonoaudiologia, né? E que tem muita gente que não sabe ainda o que é essa profissão. Bem, quero agradecer o convite, fiquei honrada de ser o primeiro podcast e espero que cumpramos o nosso objetivo, né? Fonoaudiologia trabalha junto com a ortodontia a parte de reabilitação muscular e favorecimento do equilíbrio entre tônus e as funções de respiração, de mastigação e deglutição. Quando você tem um desarranjo ortodôntico, os seus movimentos mastigatórios de mastigação, na deglutição, um movimento já físico, corporal, ele se desenvolve de uma maneira diferente e gera descompensações. Havendo a correção ortodôntica, sem o trabalho da fonoaudióloga, a tendência é que o dente volte à posição antiga e volte a ficar torto. E aí perde-se todo o investimento que você fez no trabalho ortodôntico. Ana, eu queria te fazer uma pergunta. Eu achei super interessante o que você falou a respeito de estabilidade. Sim. E a gente ouve muito por aí os pacientes que passaram anos fazendo tratamento ortodôntico e aí muitas vezes ele fala, eu não usei a contenção direito, né? Que é o aparelho que a gente coloca depois que terminou o trabalho da parte do aparelho, os dentes estão todos alinhados e o meu dente entortou de novo. O que você considera, né? Muitas vezes você acredita que só a força do aparelho, muitas vezes com um desequilíbrio muscular tão grande né, desses músculos que agem na mastigação, você já viu muitos casos que mesmo o paciente usando essa contenção, se ele tem esse desequilíbrio, esses dentes voltam a entortar? Sim, geralmente voltam. Não com a mesma intensidade e força, aí não volta ao ponto original, usando a contenção, mas ainda permanecem desvios ao longo do tempo, às vezes em poucos meses. Até porque eu acho interessante que as pessoas entendam que, assim, é uma engrenagem. A mordida, ela precisa estar plena no seu ajuste para que o movimento mastigatório, ele até seja em gota, quando você tem... Aí as pessoas acham que mastigar do lado direito, você vai desenvolver todo o lado direito. Não, você vai desenvolver a maxila do lado direito e a mandíbula, a hemimandíbula do lado esquerdo. Então, às vezes, fica até tortinho o rosto e a pessoa não percebe. Quando ela não faz o trabalho, ela mantém os mesmos padrões. E isso vai fazer com que os dentes retornem muito parecidos, mesmo usando a contenção, ou ficando exatamente como eram, né? Eu vou fazer essa pergunta agora para Camila. Camila, ela tinha uma interposição lingual, né? E a doutora Ana depois pode complementar. Aí ela fez uso do tratamento, de um tratamento ortodôntico, né? Nós fizemos o trabalho da boca dela. E aí eu queria que você relatasse o que aconteceu. Você acabou de falar pra gente, né? Que fala, nossa, eu tinha, né, a interposição de língua e hoje exatamente, mudou, né? Era muito desconfortável porque eu sentia que era tão grande a pressão que na hora que eu acordava parecia que os meus dentes estavam moles. Assim, só pra você ter uma ideia. E aí a doutora fez todo esse trabalho de correção, né? E hoje 100% qualidade de vida aqui no sorriso. Mas ela usa a contenção direitinho, então a língua não tá afetando. Sim. E fazendo retornar o movimento que estava antes, exatamente, né? Mas o trabalho interdisciplinar com a fonoaudióloga é super importante para que todo o sistema seja completo, né? Para ter uma saúde completa. Doutora Ana, me fala um pouquinho, que eu tenho uma curiosidade. O que leva os pacientes a mastigarem de um lado só?
por que a gente tem essa tendência de ter uma preferência pelo lado da mastigação? Eu sei que os pacientes que têm a mordida cruzada, eles têm a tendência a mastigar daquele lado. Do lado cruzado. E aí, por isso que se perpetua, né? E ela não se autocorrige. Mesmo restabelecendo, né? Ortodonticamente, muitas vezes ele continua mastigando de um lado só. E o que leva esse paciente... Mas tem pacientes que não têm essa mordida cruzada, né? Essa condição da mordida torta, né? Ao contrário, o que faz esses pacientes a terem uma mastigação de um lado só, de preferência? Um lado de preferência, ele vai depender do ajuste da mordida, o ajuste oclusal. Então, o lado que a sua mandíbula desliza com mais facilidade é o lado que você automaticamente vai utilizar. Porque o outro vai precisar de um pouco mais de força, um pouco mais de pensar naquele padrão de mastigação. Mas realmente, quando você tem uma mordida cruzada, vai ser só aquele lado e geralmente é o que perpetua. Eu, geralmente, faço fotos quando inicia e durante o percurso dos exercícios eu vou fazendo fotos e as próprias crianças vão vendo as diferenças e... É interessante porque eles chegam, às vezes, com um rostinho, assim, bastante afuniladinho. Assimétrico também, né? Diferente um lado do outro, uma sobrancelha até um pouco mais alta que a outra. O volume das bochechas. Não sabia que chegava a ser tão grande assim. Fica bem diferente. Afeta a autoestima também da criança, né? Afeta até o terço superior da face. Sim. Por causa dessa mastigação que fica unilateral, que aí você desenvolve. O lado que você mastiga, fica mais alto a sobrancelha. Até o olho, né? Fica diferente, o nariz. E aí, quando isso se consolida, né? Ao término do crescimento, mesmo a gente fazendo os ajustes da oclusão e restabelecendo essa função, essa deficiência da face muitas vezes não vai ser restabelecida. Por isso é importante procurar o profissional o quanto antes. O tratamento precoce, né? É importante. De que idade que você recomenda fazer o tratamento? Existem aparelhos a partir dos 4 anos de idade que faz com que alguns hábitos sejam melhorados. O que eu percebo é que a adesão é um pouco difícil, porque a criança é muito pequena. Geralmente, ela acabou de sair das fraldas, em torno de 3 anos e meio. Fica muito difícil, né? Aos pais ainda manterem ainda mais uma coisa no dia a dia, como nós estamos conversando, né? Chega da escola e tem que usar aquele aparelhinho durante 1 hora, às vezes não consegue fazer com tanta fidedignidade. Porém, o desenvolvimento crâniofacial seria muito melhor. E nessa faixa etária é muito comum, né, hábitos de chupar o dedo, chupeta, mamadeira. E a gente sabe que muitas vezes removendo e fazendo um tratamento fonoaudiológico, a gente consegue, mesmo sem nenhum dispositivo de aparelho, né, de correção, intervenção nossa, restabelecendo a função, muitas vezes os dentes voltam para a posição. Não? Melhoram muito, né? Muitas vezes fecham a mordida sozinha. Às vezes não mas totalmente. Mas tem uma idade correta, né? Por exemplo, uma criança que chupa a chupeta, o dedo, tem que remover esses hábitos até que idade para conseguir? No máximo, eu peço, até 4 anos, 4 anos e meio. Pode ser que corrija sozinho, né? Grande parte, mas aí depende de como ficou essa maxila, né? Às vezes a maxila já ficou moldada do dedo, já teve lá um fechamento. E tem a partir do momento que a criança respira pela boca, chupa dedo e chupa chupeta ou algum outro hábito parafuncional, ele tem a respiração incorreta, né? Ele começa a respirar pela boca. E isso afeta também o desenvolvimento da musculatura. Quer falar um pouquinho sobre isso pra gente? Isso é muito comum. Isso é muito comum. Os pais não percebem que respirar pela boca causa aquela face adenoideana. Então, os olhos ficam caidinhos, parece que tá sempre com sono. Olheira, a criança né? fica com olheiras. Aí a mandíbula, aí vocês é que sabem mais do que eu, né? Que o arco da mandíbula, ele fica bem aberto e até a distância entre os dentes superiores e inferiores fica grande. A mordida aberta fica muito grande, né? Porque tem aquelas overjets, né? E isso tudo em função de uma respiração pela boca. Que as pessoas acham que respirar pela boca é mais fácil, mas na verdade não é. O que acontece é que a pressão do ar pelo nariz
por conta até da nossa anatomia, ela tem uma força maior de entrada. E pela boca é menor, e ela acaba tendo que fazer um ajuste, inclusive, da posição de cabeça. Então, ela acaba projetando a cabeça e ficando com os ombros à frente, a barriguinha à frente. Muda toda a postura. Toda a postura. Olha que incrível isso. Camila, e você como paciente, né? Já que você comentou com a gente que você tinha esse hábito de interposição da língua, né? Na sua infância, você se identifica com alguma desses pontos? A questão da respiração, ou fez algum, né? Tinha o hábito de chupar chupeta? Um dedo meu é mais fino que o outro, porque eu chupei muito dedo na infância, mas e realmente faz muito sentido tudo que você falou, né? E como que você largou esse hábito? Conta pra gente, de repente vai ajudar alguém, né, que tá nos assistindo. Você sabe que eu nem lembro como que eu parei, eu acho que foi natural, né, acho que eu fui crescendo e tudo mais, minha mãe brigava muito comigo também, mas eu acho que era mais na hora de dormir, assim. E aí eu acho que foi naturalmente que eu fui perdendo, eu não me lembro de ter sido uma coisa que eu fiz ou que, sei lá. Mas é um dos hábitos mais difíceis de largar, é o dedo, né, a chupeta fica mais fácil. Sim. Mas é... E você, Ana, quais outros hábitos parafuncionais que podem afetar o desenvolvimento da criança Então, que você pode falar pra gente? a manutenção da mamadeira por longo verdade. prazo, a chupeta por longo prazo, o dedo, aqueles paninhos. Coi-coi. As crianças colocam apelidos, né? E uma coisa que é comum, frequente demais, é a mãe ter o hábito de aumentar o furo da mamadeira. verdade. O que você acha a respeito dos diferentes... que hoje tem uma variedade gigante de tipos de chupeta, umas muito diferentes, com furo no meio... diferentes tipos de formato do bico. Sim. E o que você... se a criança faz o uso, né? O que você orienta os pais com relação à chupeta? O que você recomenda, né, Olha, tipo de chupeta, né? o tipo de chupeta, o modelo ortodôntico é o mais favorável, mas é interessante porque tem criança que não aceita, né? Não adere. Tem uma chupeta que tá com um bico agora do peito, você já viu? Vi. E é interessante Gente. aquilo, porque eu tenho a impressão que aquilo piora. Eu Que também evolução, tenho né? impressão. Eu não vi estudo sobre Enorme. isso. Nunca vi isso. Eu não vi estudo sobre esse bico, mas realmente ele me parece bastante desfavorável, Eu né? também achei. Eu continuo recomendando a chupeta ortodôntica. A chupeta ortodôntica e nunca aumentar o furo da mamadeira, porque você joga o leite lá para o fundo, a criança não faz a sucção. Aí os músculos bucinadores Não da faz força, bochecha né? não fazem força. E ela acaba fazendo um movimento de deglutição com a parte posterior da língua. E futuramente ela vai ter uma projeção maior de língua. E ela também tenta tampar o buraco com a língua, né? Sim. E aí acaba criando um hábito ali. E uma outra coisa que tem-se a impressão que a criança simplesmente mama à noite, não só a parte nutritiva, mas a saciedade do movimento dos músculos da face também são importantes para que ela, durante o processo da mamadeira, ela tenha já a sua saciedade e, como assim, vamos dizer, canse os seus músculos. E quando você aumenta esse furo, você impede que isso aconteça. Então, o sono já também não tende a não ser tão favorável, né? E pensando em sono também, a criança que já tem um desenvolvimento incorreto, né, da face, interposição de língua e a parte respiratória, também aí começa a aparecer um outro probleminha, né, depois, que é o TDAH, ou Assim, pode se confundir o diagnóstico. Pode se confundir, né? Geralmente, ele traz um pouco mais de inquietação, porque ela não tem um sono bom, aí ela não tem um sono reparador, acaba ficando mais cansada, e todo o seu desenvolvimento acaba ficando um pouquinho mais prejudicado, em alguns casos muito prejudicados, né? Ô, Ana, já que a gente está falando também sobre a parte de amamentação, né? E curiosamente esse mês teve, né? Você falou bastante sobre o Dia Internacional, né? Do aleitamento materno. O que você acha com relação à posição das crianças, da maioria, mamar deitada? Ou qual é a relação disso com o aparecimento do refluxo?
muitas vezes. Pouco se fala da melhor posição para amamentar, que o ideal é que a cabeça da criança tivesse de forma vertical, mas o que a gente vê quando a gente sai e vai ao shopping e vê as mães amamentando, o mais comum é ver as crianças deitadas, né? Sendo amamentada, seja com a mamadeira, ou seja no carrinho, no peito, ou no carrinho. O que você... O que eu posso dizer que não é o mais adequado, porque se você for pensar, até crianças acabam tendo... Entra leite no canal auditivo também, porque o canal auditivo ele é mais retinho na criança. Quando você deita e amamenta, a tendência é que esse leite possa entrar ali naquele canal. E ela venha a ter mais dores de ouvido. Mais dores de ouvido. Olha que legal. Né? Nossa, tudo relacionado, né? Tudo. É incrível. Respiração. Tudo. Mas como que amamenta, então, se não é com ela pouquinho Tem que estar inclinado. A cabeça tem que estar mais alta, né? Eu não sei se vocês tiveram Já experiência aprendeu, de amamentar, mas é uma experiência fora de série, Quando tiver né? filho, fazer certo. Porque tudo começa também, vem daí, né? Se você for pensar, você tentar estar deitada e pegar um copo de água e tomar deitada, a chance de você engasgar, a chance de você faz sentido. aspirar e começar a tossir é muito difícil. E aí a gente põe a criança na posição mais difícil para amamentar. Isso. E para mim, assim, um exemplo que eu acho muito legal é que quando a gente vê aquelas fotos das Índias, né, com as crianças amarradas no corpo, geralmente eles estão amarrados ao corpo e a mãe leva, né, o peito até na mesma altura, né? Sim. Então, dificilmente... Então, eu acho que isso é uma super dica de saúde pública mesmo, que o governo devia favorecer, né? Essas pequenas explicações que evitariam tantos problemas ortodônticos, tantos problemas respiratórios. E até do otorrino, né? De ouvido. Sim. Aí, se você for pensar em vida, aí vão longe, né? Mas crianças com... isso tem estudo. Crianças que têm muitas otites de repetição, futuramente podem desenvolver processamento auditivo, que aí vai afetar a parte de aprendizagem. Olha que incrível. E se for pensar também essa parte ortodôntica, muitas crianças têm escape de fala, troca, fala pastosa, ela vai refletir isso durante a aprendizagem. Então, você comentou agora de fala pastosa, e aí eu lembrei de alimento pastoso. Como que a alimentação das crianças hoje tem sido muito mais mole, né? Eles estão com preguiça, muito salgadinho, muita carne moída, não tem nada fibroso. Não. E você pode falar um pouquinho como isso afeta o desenvolvimento? Sim. Quando você mastiga, você favorece o desenvolvimento como se estivéssemos fazendo uma musculação, né? E as crianças hoje têm os alimentos muito processados, muito molinhos, os pães, as frutas muito picadas, né? As carnes, fácil, tudo né? muito fácil, ninguém mastiga. E aí não desenvolve o principal músculo, o elevador de mandíbula, que é o masseter, né? E aí a tendência de fazer uma respiração oral é maior ainda. E aí começa a não desenvolver a mandíbula também, né? Sim. Você acaba tendo uma retrusão mandibular. Isso, exatamente. Desculpa, a retrusão mandibular é que o queixinho não se desenvolve, a parte de baixo da arcada não desenvolve. Isso. E isso interfere completamente no desenvolvimento depois respiratório. De fala também. De fala, e aí a gente vai falar do aprendizado, né? Porque se a criança não dorme direito, não respira direito, no dia seguinte está cansada para ir para a escola prestar atenção. E aí a doutora Ana também faz tratamento a respeito disso, né? Trabalho muito com aprendizagem. E as crianças realmente que têm um sono inferior ao necessário, se você for pensar até o desenvolvimento físico, né? A parte emocional, ela vai ficar mais irritada, intolerante, porque ela não dormiu bem, não vai comer direito. Inclusive, tem criança que relata, eu não consigo nem fechar a boca para mastigar e engolir, porque eu não consigo respirar pelo nariz. Olha quanta coisa relacionada, coisas, né? Uma coisa vai puxando outra, né? Ana, e o que pode produzir, né? A questão de hoje as crianças elas têm uma dificuldade de experimentar uma diversidade grande de alimentos. O que isso implica em termos de consequências? Isso é uma pergunta. E a outra pergunta que eu tenho visto bastante é que
a gente sempre, né, na minha fase de mãe, de alimentar, né, a criança, a gente sempre pegava a colher e levava e introduzia na boca da criança. E hoje isso tem mudado, de deixar essa experiência sensorial. E às vezes quando eu vejo, eu falo, meu Deus, vai cair no chão. A gente tinha uma preocupação. E outra coisa também de não limpar a boca da criança e deixar a criança ter essa experiência sensorial. Qual é a sua posição a respeito disso? Porque, para mim, isso é uma coisa nova, totalmente diferente da minha experiência como mãe. Eu queria saber um pouquinho o que você... Olha, eu vou ser bem honesta. Eu li muito sobre isso, porque aparecem muitas mães que falam, eu deixo a criança comer, ela vai tatear. Aí a pergunta é, com 6 meses, qual a cognição de uma criança de pegar um alimento e levar até a boca? Não é? É verdade. Aí eu vi uma pesquisa que há uma diferença, uma discrepância durante um período no desenvolvimento fisiológico mesmo, pela diferença da alimentação, porque a criança que você leva à boca, ela vai se nutrir mais do que a outra que não leva. Porque cai tanto alimento no chão. Assim, Sim, eu fiquei curiosa. Fica uma sujeira em volta do gel, né? Uma das pesquisas lá que eu acabei vendo, relata que ao final de um período, elas acabam pareando, né? Mas que mãe vai arriscar deixar faltar nutriente, né? Mas tudo bem, eu acho que existem coisas assim que são muito pessoais. Eu não faria. Por exemplo, se você for pensar em termos cognitivos, o tatear da criança, ela ainda não tem condições, né? Nem coordenação. Nem coordenação, mão, boca. Fazer sozinha, né? Há um período que você precisa disso, inclusive para que ela aprenda a ler e escrever. Mas chega um momento que essa criança, ela vai atingir essa idade. Mas em poucos meses, não. O que aconteceu, me parece que uma mãe escreveu um livro sobre isso, e aí começou toda, né? Aí já tinha escutado falar sobre mas isso? eu vejo muita coisa assim no Instagram, rolando feed mesmo, mas me dá uma agonia ver esse tipo de vídeo, porque, nossa, então, já viu aquela sujeira, aquela bagunça? E se você for pensar... E a mãozinha vai em todos os lugares. Se você pensar até a maturação da criança... de visão, se você for estudar um pouco mais profundo sobre o desenvolvimento neuronal, você vai ver que ela vai chegar. Por isso que eu acredito que ao longo dos meses há um pareamento entre nutrição e desenvolvimento da criança que é alimentada e da criança que ela vai tatear o alimento. E quantas gerações foram feitas desse jeito, né? E tá todo mundo aqui, muita gente. Eu vou ser bem eu fico uma hora vai aprender. Não, é porque a gente também é questionado, né? E eu vi isso acontecer dentro da minha família. E aí, muitas vezes, quando eu era solicitada para ajudar, não podia. E eu falei, gente, acho que eu não sei mais nada, né? Porque para mim aquilo era um pouco angustiante e é exatamente o que você falou. Eu não via uma ingestão suficiente de alimento. Na verdade, até muitas vezes, talvez eu vá apanhar, né? Se alguém ouvir isso, mas um desperdício Verdade. de alimentos jogados no chão. Aí eu falei, tudo bem, eu acho que talvez ter as duas experiências, poder tocar, mas ter também na hora do almoço e do alguém jantar, te ajudando, né? Acho que melhor um garfinho, não é? E aí vai comer uma bolachinha da tarde, tudo bem a criança pegar, né? Mas não o tempo todo, não eu acredito que não sei, eu tô falando minha opinião como mãe agora. Eu costumo ler muitas pesquisas e ver, porque senão eu como mãe também não faria, mas como dizem, né, nós somos da geração de sobreviventes, não sei se vocês sabem, né? Elas dizem que nós somos sobreviventes, né, essas mães, e que nós não sabemos nada, mas enfim... Ok. Estamos vivas. Estamos vivas. Que se isso for melhor e se nós estivermos erradas, ok. Sim. Mas eu gosto de ver estudo de pesquisa porque aí retrata realmente o que acontece. Então significa que vai parear uma hora, então tanto faz fazer do lado das mães sobreviventes como das mães atuais. Exatamente. Né? As que sabem tudo. Agora, né, se você for estudar a fundo mesmo, que idade a criança sente a textura, sente o sabor, literalmente. A partir de que idade? A parte de visão, coordenação olho-boca e mão, né? Que você tem que acompanhar o objeto até a boca. Você vai entender que, assim, tem coisas que não são exatamente cabíveis para aquela idade. Para aquela idade.
Isso eu falando como fono e como estudiosa do desenvolvimento neuronal. Então, Se há realmente essa necessidade tão precoce. sim, Né? Não que ela não, ela vai ser necessária, Sim. assim como aprender a andar, você aprender a Sim. engatinhar e você aprender a dar os primeiros passos. Isso, exatamente. E aprender a controlar, Tem né? tudo a hora Ir ao certa, banheiro. né? Então, acho que tudo é um Isso. processo, né? Porque envolve, inclusive, a maturação neuronal, poda neuronal, uma série de coisas. E o que funciona com uma criança não funciona com outra, né? Eu Uma posso família, até... né? Ô, Ana, posso te fazer uma pergunta em Pois relação não. à voz nessa fase de desenvolvimento, que a criança respira pela boca, tem toda uma déficit de crescimento muscular e ósseo. Afeta a voz? Você teria que fazer um trabalho também? Tem criança que fica mais anasalada, né? Ela não consegue E aí fazer você uma vê- movimentação de palato mole durante... Palato mole, eu só da boca lá no fundinho, onde ele se movimenta. Então, muitas vezes ela fala com a voz mais anasalada. E as mães falam, nossa, parece que tá falando esquisito. E aí é um pouco complicado. Você vê é muita coisa, né? Aí Que tem que prestar atenção. Exatamente. E tudo tem que ser feito, assim, de acordo com assim, eu digo que engajamento da família, né? Porque você precisa... Quando você tira um hábito como mamadeira, como chupeta, como uma naninha, aquilo envolve um aspecto psicoafetivo emocional muito grande. Sim. Então, exige aí um trabalho familiar bem intenso. Falando dessa parte emocional, Ana, me remete que é muito comum nessa faixa etária que você também trabalha, e principalmente agora, onde a gente vê tantas crianças super ansiosas, que a gente estava Essa batendo ansiedade papo, tá complicada, né? e a gente vê o aparecimento muitas vezes crianças que falavam bem e de repente elas ficam gagas, começam a gaguejar. Aí eu queria saber um pouquinho do porquê. Elas tinham um desenvolvimento da fala normal e de repente algo acontece e aí você começa a ver uma criança associada com isso que começa a ficar doente o tempo todo, sempre com o nariz bastante escorrendo. Se tem alguma relação isso daí? A gagueira, ela é um processo fisiológico em torno dos 3 anos e meio, desde que o seu desenvolvimento de fala tenha iniciado no período correto. Uhum. Ela fica buscando as palavras, porque ela ainda relaciona muito dos substantivos. Então, ela vai olhar para os objetos, às vezes ela fica pensando o que ela vai dizer, e aí ela fica repetindo. Mas está relacionado também com, o medo de falar alguma coisa errada, ou alguém tá de cobrança Nesse dos início, pais. O não. hiperestímulo, você acha que tem a ver? Às vezes os pais com uma ansiedade grande de querer que as crianças transferem falem. essa ansiedade. Na verdade, a postura diante desse quadro da gagueira fisiológica é que vai causar isso. Quando entendi. você cobra, quando diz, para, respira, porque ela não tem É consciência. verdade, quando a criança tá gaga ou a pessoa tá gaga, mas quando ela vai cantar, ela não faz a gagueira. Aí já é um gagueja. quadro de gagueira, já é gagueira literal, né? Uma desfluência literal. Isso, mas aí você vai cantar, para, né? Sim, porque na verdade muito não é interessante. a respeito dela, por isso que não gagueja. Ah, tá. Aí são outras áreas que nós utilizamos de fala. De fala. E quando é de você, aí envolve o seu aspecto psicoafetivo, aí você gagueja se você é uma pessoa gaga. Entendeu? A outra coisa também, durante o desenvolvimento da criança, que eu já ouvi, não sei se é verdade, se é mito e verdade, se a mãe é gaga ou se a mãe tem uma interposição lingual, né, fala com a língua, a criança aprende errado. Às vezes ela nem tem nenhum problema fisiológico. Porque a mãe que está ensinando a falar. E a mãe... Isso é mito, Sobre isso eu não tenho... Porque eu já vi mães com problemas... De gagueira. Eu já vi mães com... às vezes. Com deficiência auditiva, exatamente, também tive. E mães que têm, assim, fissura palatina e tem não é por uma isso. fala diferente e não acontece nada. É que eu tenho uma família de pacientes que todos têm interposição lingual, desde a mãe até as duas crianças. Aí eu tentei te perguntar isso, eu falei, será que isso acontece? Um ponto comum. Porque é um Pode ponto até comum. ser, não sei assim por estudo, se existe esse relato, mas e não agora é que eu tenho visto. Tá acabando, né, o nosso episódio, e eu queria, antes de encerrar, perguntar uma coisa que eu tô super curiosa,
Você viu aqueles exercícios de botox que o pessoal tá fazendo? Os exercícios faciais, e tá dizendo que não precisa mais usar botox se você fizer aqueles exercícios. É verdade isso? Então, também olhei as pesquisas. Olhei as pesquisas e inclusive tem uma pesquisa que ela faz um relato de outras que nós ainda não temos um estudo aprofundado. Mas há várias pesquisas que têm fotos de antes e depois. Como, por exemplo, eu faço com as crianças, de antes e depois. E é muito interessante. Para o adulto, o que acontece? Imagina que uma criança cresceu com essas alterações de mordida, e ao longo do tempo... Aí eu aprendi com a doutora Carla que depois de uma certa idade... Processo de envelhecimento, Processo de envelhecimento da arcada dentária. Então, naturalmente, você vai ter aí um decréscimo da sua parte muscular. Exercício sem correção ortodôntica não vai ser mantido, né? Isso não é fato, porque o seu movimento mastigatório depende da sua oclusão, da sua mordida. Se a sua mordida é errada, obviamente, a sua musculatura vai ficar desequilibrada, né? Então, existe e afeta a face, né? Afeta a face. Se você melhora, né, a expansão, Sim. devolve a posição dentária, você acaba tendo uma melhora também facial, estética. Exatamente. Dentária e estética, né, os dois. Sim, aí eu acredito que você vai ter um ganho interessante. Então tem que fazer tudo, botox, exercício, ortodontia, fonoaudiologia, tudo, otorrino, atividade física. atividade física. Tem que, eu acredito num conjunto de fatores, né? Só isso eu acredito que melhora, mas não é mantido se não tem a mordida. É só uma coisa, né? Imagina uma pessoa com uma mordida cruzada e mantendo a mordida cruzada, ela fazendo exercício dos dois lados iguais porque ela viu ali no YouTube. Vai ficar com os dois lados piores. Errados, vai piorar. Fica pior. Então, na verdade, primeiro uma avaliação ortodôntica, ver o que você tem, depois você faz um trabalho de reabilitação oral. Aí sim você vai cumprir o seu objetivo, né? E aí eu vou perguntar para Camila. Você notou, né, a diferença depois que você mudou, porque ela tinha mordida cruzada, interposição lingual. Você notou de dentro para fora uma mudança quando você terminou o seu tratamento em relação à estética mesmo, né? A estética dentária afetou, né, o resultado na face? Ficou mais bonita? Com certeza, porque eu acho que... Você lembra aquela foto do antes e depois? Porque até o meu sorriso, o jeito que eu abri a boca, eu acho que era diferente, né, do que agora. E aí agora eu acho que totalmente expandiu, né, na realidade. Então eu acho que sim, com certeza. Você tinha vergonha, né? Acho que ela não sorria tanto, talvez. Escondia, né? Ela escondia o sorriso. Agora quer mostrar. Agora exibir. Agora totalmente. Agora pode sorrir. Pode sorrir com elas. E como ficou o seu psicoafetivo, sua autoestima? Totalmente diferente, né? Eu falo pra doutora Carla, eu brinco com ela que o meu feed do Instagram era um antes de eu conhecer ela e outro depois, porque era só foto sem sorriso ou sorrindo assim, né? Tipo... Não, hoje ela tá lá ela corre, né? Tá se preparando pra meia maratona. Aí ela tá lá suando, sofrendo. Mas vê um fotógrafo sorrir. Passa pelo fotógrafo com o maior sorriso. Eu faço questão. E eles agradecem, eles falam, obrigada por sorrir. Pra foto. Mas é isso. E aí, agora, super sorridente, sem medo, né? Ai, que bom, né? Autoestima é outra coisa. Outra Camila, pós-doutora Carla. Quer falar mais alguma coisa, Gabi? Mais alguma pergunta? Eu fiz bastante perguntas, a gente abusou da doutora Ana, mas eu acho que é muito legal. Eu acho que a proposta, né, de tudo isso, mais do que qualquer outra coisa, eu acho que é super importante essa interação, né? E então a gente só tem a agradecer e poder continuar contando com essas eu que agradeço a dicas oportunidade. valiosas. Não, e que aula hoje, eu não sabia de 80% das coisas que você falou, é tudo novidade pra mim, assim, Olha, não tinha nem ideia. Então, acho que vai ser muito interessante também pra quem estiver assistindo, né? Que assim como eu, fiquei super surpresa com esse universo, né? Na verdade, hoje você pra gente foi um termômetro, né? Pra saber se essas informações, né? Pra validar essas informações tão preciosas que a doutora Ana passou pra gente. Né? Então, porque é o nosso dia a dia, né? E aí você acaba sendo engolida pelo tempo. Exatamente. Que bom
Mais contribuiu. informações preciosas aí. Então é isso, né, Gabi? Muito É isso. obrigada, Obrigada viu, pela você. oportunidade. Espero que vocês continuem acompanhando a gente. Vão ter mais episódios maravilhosos, vários profissionais para enriquecer nosso podcast. Obrigada. Obrigada, gente. Pessoal, quem gostou desse episódio tão enriquecedor, peço que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. E se vocês tiverem mais dúvidas que vocês queiram saber sobre algum tipo de assunto, deixa aqui pra gente esses comentários para que a gente possa continuar enriquecendo aí o nosso podcast. A gente vai responder tudinho para vocês, as dúvidas que vocês deixarem aqui embaixo nos comentários.